Olá, eu sou Viviane Faria. Hoje eu estou aqui para conversar com o Dr. Herval Fournier sobre holding familiar. A gente vai desmistificar isso um pouquinho, mas nesse começo de bate-papo, queria dar boas-vindas para vocês, tudo bem? Queria apresentar aqui para o público. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de planejamento patrimonial, né? O que a pessoa precisa saber para poder começar a investir nisso, olhar com carinho, olhar a questão da sucessão patrimonial, ter em mente se a sua família se é um bom investimento para você, né, a longo prazo, ou se já está na hora de começar a pensar nisso. Então, doutor Herval, bom dia, né? Boa tarde. Boa Não tarde. sei que horas aí o nosso público está assistindo, mas conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi para você chegar até essa especialização em holding familiar? Bom, eu tenho minha graduação inicial foi economia na UERJ, né? E como eu exerci um cargo público, depois eu fiz direito e era um cargo incompatível com a advocacia, então eu só pude me dedicar efetivamente à advocacia depois que eu me aposentei. Então, assim que eu comecei a advogar, logo uns 3 anos já de advocacia, eu conheci essa área. E eu vi que essa área tinha muita coisa a ver comigo em razão de um passado que eu tive com problemas quando meu pai faleceu. Então era uma forma de eu ensinar as pessoas por que elas precisam fazer um planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Então foi essa a origem de como eu cheguei até aqui. Entendi. Então, a questão da dor ali da família, quando você passou por essa situação, você começou a abrir os olhos e a maioria das pessoas, infelizmente, só pensa nisso na hora que está vivendo um luto, que está vivendo uma dor, não se planeja, ou poderia estar passando mais instruções para os pais, para os tios, para os avós, né? Como o planejamento familiar impacta aí nesse momento de dor. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui. Vou deixar ele se apresentar. Então, conta um pouquinho aqui, se apresenta aqui para os nossos telespectadores aqui, a galera do YouTube, né? Fala um pouquinho sobre você. Opa, muito boa tarde. Meu nome é Caio Fournier, né? Eu sou filho do digníssimo apresentador. Estou no 9º período, acabei de terminar o 9º período, estou indo para o 10º período de Direito da instituição IBMEC, no Campo da Barra. E eu tenho a honra de poder aprender tudo que meu pai está fazendo com ele, né? Aos moldes dele, da forma que ele acha mais... Né? Da forma que ele acha melhor. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, se eu pudesse começar. Vamos embora. Acho que a melhor forma de começar as perguntas é a principal, né? Que você me explicasse melhor quais são as formas existentes de planejamento sucessório aqui no direito brasileiro. Nós temos algumas formas que são as formas mais comuns e mais conhecidas no direito brasileiro, que são o testamento, a doação e seguro de vida. E mais recentemente, a holding familiar. Não são as únicas, mas são as mais conhecidas atualmente. Vou aproveitar esse gancho aqui do Caio. Eu vou te perguntar, o que é holding familiar? É igual a holding? É aquilo que a gente escuta de empresa? Como é que funciona isso? Para o leigo, assim, quem está ouvindo, começando a escutar isso na internet, a gente já teve novela que já falou um pouquinho sobre planejamento sucessório, sobre sucessão, mas o que é a holding familiar? A holding familiar, a gente pode considerar 2 conceitos. O primeiro como uma das ferramentas de planejamento sucessório, e como sendo uma dessas ferramentas, também um sistema composto de uma ou mais empresas que tem como finalidade planejar, organizar e proteger o patrimônio. Numa segunda vertente, fazer o planejamento sucessório. E na terceira vertente, fazer um planejamento tributário. Então, assim, na questão de proteção dos bens, a gente faz cria um sistema de forma que possa proteger o patrimônio das pessoas contra penhoras, execuções e indisponibilidades. No planejamento sucessório, a gente faz assim uma forma de evitar o caos financeiro e emocional de um inventário e as brigas e disputas por herança, né? Acontece muito com testamento. E no planejamento tributário, a gente tem como objetivo fazer um planejamento tributário de forma que as pessoas possam fazer alocação e venda de imóveis
pagando menos imposto de renda. Então, esse é o conjunto de uma holding familiar. Perfeito. Aproveitando, então, essa pergunta do o que é uma holding, como é que eu posso montar uma holding familiar? Bom, basicamente, o passo a passo para você montar uma empresa é uma holding, você constitui uma empresa, né? Num segundo momento, você integraliza o seu patrimônio dentro dessa empresa, de forma que você não é mais proprietário dos bens, quem é proprietário dos bens é a empresa, e você é proprietário das cotas de capital social dessa empresa. Num segundo momento, você faz a doação das cotas dessa empresa para os seus herdeiros, com inúmeras cláusulas protetivas para resguardar toda a sua propriedade sobre esses bens, toda a forma de administração, de forma que quando os pais não estiverem mais presentes, os filhos assumem a plena propriedade e não precisa fazer o inventário. Entendi. Doutor Herval, para quem está ou começou a assistir aqui com a gente, está entendendo que eu acho que isso é para mim, qual é o passo a passo? Então, eu procuro um advogado especializado em holding familiar, já acontece isso direto, tem um custo fixo, não tem uma reunião antes. Fala um pouquinho desse passo a passo que o cliente tem com você até conseguir organizar a holding dela. Normalmente, a pessoa interessada ela procura um profissional que seja especializado nessa área. Porque nem todas as pessoas são especializadas nessa área, porque o planejamento patrimonial, sucessório e tributário, ela envolve diversas áreas do direito. Direito civil, sucessões, tributário, empresarial. Então, assim, é uma área de integração muito grande. Então, existe um custo de montagem de uma holding familiar, que são custos que envolvem honorários advocatícios, honorários dos contadores, taxas e emolumentos na junta comercial, alvará na prefeitura. E o custo de manutenção mensal é o custo do contador que precisa fazer as declarações mensais e anuais dessa empresa. Sim. E dentro disso, quando a pessoa procura um especialista, no caso, se eu procurasse o senhor hoje, teria algumas etapas, né? Então, a primeira, conta pra gente, a primeira é a sessão de viabilidade, como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha? Em primeiro lugar, a gente faz uma sessão de viabilidade com a pessoa, com o cliente, para identificar se no caso dele é um caso que a gente diagnostica como sendo um caso de realização dessa holding familiar, né? Porque pode não ser o caso dele. E sendo o caso de fazer uma holding, a gente parte para um segundo momento, que é um planejamento jurídico-contábil que a gente denomina de croquis estrutural, como uma analogia aos arquitetos e engenheiros, onde a gente faz uma planta baixa, onde a gente envolve todos os custos, prazos, cenários, quantas empresas vão ter no sistema ou não, e por fim, a execução propriamente dita. Então, na sessão de viabilidade, o diagnóstico é o quê? Eu vou conversar com os clientes para saber como é que é a família, né? Se tem filhos de uma relação anterior, tem filhos de uma relação que não é a relação dele, se tem problemas com os filhos, se gostaria de que um filho administrasse determinada empresa, se outro filho residisse em determinado imóvel porque é próximo do trabalho. Então, isso é tudo feito nessa sessão de diagnóstico, de viabilidade. E também a questão patrimonial, né? Como é que é a formação patrimonial? Todos os bens estão legalizados, precisa fazer alguma legalização, está tudo declarado no imposto de renda, precisa fazer alguma retificadora. Então, todas essas questões são analisadas na sessão de viabilidade, para que eu leve elementos para fazer um estudo jurídico contábil, que é a segunda parte. E nesse caso, na sessão de viabilidade, você entendeu que não era para mim uma holding, mas eu paguei pela sessão. O que eu ganho se não for esse caso de holding? O que acontece? Esse investimento na sessão de viabilidade, se não for o caso de fazer uma holding familiar, o meu escritório ele devolve em dobro o que foi pago para que eu faça para essa pessoa alguma outra forma de planejamento sucessório. Então, o que foi pago, o que foi investido é devolvido em dobro para que eu possa fazer alguma coisa para ela. Então, a gente tem aqui no nossa logo que tem a questão da holding familiar, mas a ideia é fazer esse planejamento sucessório adequado para cada pessoa, né? Se ela não for o caso de holding, o testamento, o inventário, correto? Um seguro de vida, um fideicomisso, ou algo que seja o caso, né? Ou uma offshore lá fora. Então, assim, cada família, o que é bom para o João, não necessariamente é bom para o Pedro, né? Então, a gente tem que identificar no caso a caso o que é melhor para aquela família. Exatamente. E o senhor recomenda para quem não tem bem ainda, para quem está começando, ou é só para quem, eu tenho que ter um número determinado de bens para poder fazer uma holding familiar ou não? Como é que funciona?
A quantidade de bens não é um critério identificador se a pessoa deve fazer ou não deve fazer. O que identifica se ela deve fazer ou não é o objetivo que ela tem na vida. Porque a pessoa pode criar uma holding familiar sem ter patrimônio nenhum e ela constituir o patrimônio dela já dentro da holding, para evitar burocracias e custos. Por exemplo, ela vai, ao comprar um imóvel, ela tem que pagar o ITBI. Se ela comprar na pessoa física e depois for transferir para a pessoa jurídica, pode ser que ela tenha que pagar um ITBI sobre a diferença. Então, se tiver que constituir, já constitua dentro do patrimônio. Porque você já vai, além da questão do planejamento sucessório, ainda que você não tenha filhos, você tem a questão da proteção patrimonial, você tem a questão do planejamento tributário. Então, cada caso a gente precisa analisar detalhadamente. E também serve para quem tem imóvel no exterior ou só para quem tem imóvel aqui no Brasil? Teriam que ser todos na mesma cidade ou não? A holding familiar, talvez a pergunta seja um pouco diferente. Pessoa que resida no exterior e tenha bens aqui. Seria essa a pergunta? Ou também, pode ser. Né? Então, assim, a gente precisa analisar cada caso. Normalmente, a pessoa que tem residência lá fora e que tem bens aqui, ela pode ter uma offshore lá fora e ter uma empresa aqui e elas se comunicarem, se integralizarem para quê? Para fazer um planejamento sucessório. Então, assim, tem que ser analisado cada caso qual é o melhor cenário. Pelo que você explicou, deu para entender mais ou menos que não tem um custo fixo, né? Para a montagem você não sabe dizer, porque você tem que realmente ver como que é o caso da pessoa, cada caso é um caso. Mas e a manutenção de uma holding? Tem algum custo que seja fixo? Tem. O custo de manutenção de uma holding é o custo necessário ao pagamento de um contador. São os honorários do contador. Porque qualquer empresa tem a obrigação de fazer declarações mensais, são as declarações acessórias. A obrigação tributária, ela se divide em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é o pagamento do tributo. E a obrigação tributária acessória é preencher e transmitir as declarações mensais. Então, dependendo se é uma empresa do Simples Nacional, ela vai ter que fazer as declarações do Simples. Se for uma empresa no lucro presumido, tem que fazer a DCTF. Então, assim, essa parte é uma parte que o contador trata. Então, ele, como qualquer empresa, tem o custo de manutenção mensal. E você indica para os seus clientes algum contador de confiança? Tem alguma empresa parceira? Sim, eu faço parte de um grupo, né, o time Holding Brasil, e dentro do meu grupo eu tenho vários contadores parceiros, né? Então esses contadores, eles têm um preço mais em conta do que um contador normal, porque eles são especialistas e eles trabalham com um volume de empresas dentro da holding. Então, a gente faz parcerias, eles, quando tem o caso, me indicam como advogado e eu, como advogado, indico eles como contadores. São pessoas de confiança. O Dr. Herval falou aqui da questão do time Holding Brasil. Para quem está assistindo a gente, o time Holding Brasil é referência em holding familiar, não é isso? Exatamente. Foi a minha origem de estudo, né? Eu tenho trabalhado lá. Eu tenho feito vários cursos, inclusive cursos fora do time Holding Brasil, porque a gente precisa ter um domínio de todas as situações, né? A gente não precisa ficar preso à caixinha. Mas é um curso que eu tenho... a minha referência inicial foi esse time. Bacana. A gente falou aqui a questão dos imóveis, né? Quantos imóveis a pessoa precisa ter para fazer uma holding? Não precisa, pode ser no início dessa jornada aí de conquista de bens. Mas pensando em criar holding familiar, o que pode ir dentro da holding? Qual investimento a gente pode colocar dentro de uma holding, por exemplo? Qual investimento ou quais bens? Os dois. Como bens, qualquer tipo de bens, a princípio, podem ser integralizados numa empresa, né? Bens móveis, investimentos, direitos intelectuais, né? Então, assim, como investimentos, que é a sua segunda pergunta, quase todos os tipos de investimento podem ser integralizados numa pessoa jurídica. Existem alguns... A gente precisa analisar caso a caso como é que é o portfólio de investimentos do cliente. E isso a gente faz com a ajuda de um assessor de investimento, de preferência de confiança do próprio investidor. Se ele não tiver, a gente indica alguém, porque a gente sempre tem alguém dentro do time que tem essa especialização.
Então, existem alguns investimentos que não são cabíveis na pessoa jurídica, tipo Tesouro Direto. Então, se a pessoa tiver, o assessor de investimento vai orientar que ela migre desse tipo de investimento para um outro investimento. Existem investimentos onde o rendimento na pessoa física é maior que na pessoa jurídica. Então, esse assessor de investimento vai procurar um outro investimento que possa migrar para que o rendimento seja compatível dentro da pessoa jurídica. E existem o terceiro grupo de investimentos que tanto faz na pessoa física quanto na pessoa jurídica, o rendimento é o mesmo. Então, a gente faz uma sessão conjunta com o cliente e com o assessor de investimento para ele indicar quais investimentos que serão levados e de que forma. Perfeito. Caio, quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria saber, no que se refere aos impostos, quais impostos são cobrados na montagem de uma holding? Excelente pergunta. Obrigatoriamente, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Por quê? Quando a gente integraliza bens, então assim, vamos do início, né? Em primeiro lugar, a gente abre uma empresa, segundo momento, a gente integraliza bens ao capital social e se, por exemplo, forem bens imóveis, nesse momento pode ou não incidir o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Bens Imóveis. Por que pode ou não? Porque algumas prefeituras não cobram e algumas prefeituras cobram. E existe um dispositivo na Constituição, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, que diz que a integralização de bens imóveis ao capital social não incide o ITBI, salvo em 4 hipóteses, que é cisão, fusão, incorporação e extinção. E nesses casos, tem que analisar se há preponderância de transações imobiliárias, tipo compra, venda, locação, arrendamento. Se houver preponderância, ou seja, mais de 50% da receita dessa empresa for de transações imobiliárias, não tem direito a não incidência. Só que algumas prefeituras, com base num julgamento do Supremo, no termo de repercussão 796, elas cobram a diferença entre o valor de mercado e o valor de aquisição constante na declaração de imposto de renda. Sobre essa diferença, elas cobram ITBI, não sobre o total. Então, a gente precisa analisar a legislação de cada ente municipal para ver se incide. E fez a integralização, o segundo passo é o quê? É fazer a doação das cotas de capital social dessa empresa. Então, na doação das cotas de capital social dessa empresa, vai incidir o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Ele incide tanto na herança, causa morte, quanto na doação em vida. Então, nesse momento, incide esse imposto. E pode ocorrer um imposto de renda sobre o ganho de capital. Caso o contribuinte ele pode integralizar bens ou pelo valor de mercado ou pelo valor que está declarado no imposto de renda. Se ele declarar pelo valor de mercado, a diferença entre o valor de mercado, a diferença positiva entre o valor de mercado e o valor da integralização, ou seja, o valor da aquisição no imposto de renda, sobre essa diferença incide o imposto de renda de ganho de capital. Então, esses são os 3 impostos que podem incidir. Um, com certeza, né, que é o ITCMD, o ITBI pode ou não incidir, o imposto de renda também, só se tiver ganho de capital. A gente tem algumas perguntas aqui que chegam através do seu Instagram. Para quem não segue ainda, Herval Fournier no Instagram, né? No YouTube também, assim como vocês devem estar assistindo aqui, ou quem estiver assistindo de outra rede social pode acessar essas duas. Para a pessoa que pretende fazer, mas tem umas dúvidas aqui, posso vender um imóvel que está dentro da holding? Boa questão. A gente precisa analisar, né, qual o objetivo quando a gente, no planejamento, aquele estudo jurídico contábil, o que a pessoa quer, né? Então, naquele momento, a gente vai dizer o seguinte, olha só, se você vai pretender pedir a não incidência do ITBI, se o município cobra ou não, porque se você pretende obter a não incidência do ITBI, então você vai ter que se condicionar à não incidência. Essa não incidência é uma não incidência condicionada. Condicionada ao quê? Não ter preponderâncias de atividade imobiliária e ao prazo de 3 anos. Então, se você pretende ter essa não incidência, você tem que respeitar o prazo de 3 anos. Se você paga o ITBI ou sua prefeitura não cobra o ITBI, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Agora, como é que é feita essa venda? Talvez também seja objeto da sua pergunta. Você vai precisar analisar a classificação contábil que esse bem tem dentro da empresa, da contabilidade dela. Se esse imóvel, se ele está contabilizado como um ativo imobilizado, ou não circulante, na categoria imobilizado, ou se ele vai estar na categoria ativo circulante, por exemplo, na subcategoria estoque. Okay? Então, se ele tiver como imobilizado, se você for vender, você vai pagar até 34% sobre o ganho de capital.
Se você tiver na outro ponto, que é como estoque no ativo circulante, você vai pagar 6,73% de imposto de renda. Então, quando ele está na pessoa física, você pode pagar até 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, a gente precisa colocar na ponta de lápis para ver qual é o melhor cenário, e isso é feito num planejamento. Sim, então por isso a questão da sessão de viabilidade, para entender, né, o que o cliente está buscando. Para levar os dados para um croquis estrutural, que é um planejamento, um estudo jurídico contábil, e nesse estudo a gente vai analisar quais são as questões. Lá na sessão de viabilidade, talvez eu tenha esquecido um tópico importante, assim, né? A pessoa eu preciso saber o que a pessoa quer para eu saber se eu posso fazer, né? Então, o objetivo, além de saber as questões familiares e patrimoniais, é saber se o que ele quer, se dá para ser feito. A gente tem muitas questões familiares aí de famílias que não se falam, ou do pai que não gosta do filho, ou o filho que tem algum problema, ou fez um casamento ruim, ou a sogra não gosta da nora. Como é que a pessoa consegue se proteger ou proteger os bens? Você pensa num filho que está fazendo um casamento ruim hoje, que você sabe que aquilo ali não vai durar muito tempo, ou, né, aquele coraçãozinho de mãe. Como é que a família consegue se proteger? Ou se aquele genro ali não é uma boa pessoa? Como que o dono do patrimônio consegue proteger os filhos disso? Isso acontece muito quando a gente está diante da doação, né? A doação, como uma das ferramentas de planejamento sucessório, ela tem essa grande desvantagem, que são duas desvantagens, na verdade, né? A primeira é que você perde totalmente o controle dos bens. Você doou, você não tem mais o que fazer. Mesmo que essa doação sua seja uma doação para antecipar o planejamento sucessório, o bem é seu, mas você colocou no nome do seu filho. Se você quiser vender, você precisa que o seu filho assine. E se ele for casado, vai precisar da assinatura do cônjuge dele. E aí que é o grande problema, porque se eles estiverem passando por um processo de separação, se o cônjuge não quiser assinar, vocês vão ter que ir para a justiça, e aí você pode perder uma oportunidade de negócio, porque você vai levar alguns meses para suprir essa assinatura, né? Então, quando você faz uma doação, você tem esses problemas todos. Na Hold você não tem esse problema, porque os pais, apesar de não serem mais os donos da empresa, eles serão usufrutuários, com todas as cláusulas especiais. Eles serão, inclusive, sócio-administradores. Eles podem vender os bens de propriedade da empresa, eles poderão vender os imóveis. A empresa será dona dos imóveis. E os filhos serão nuproprietários. Por que nuproprietários, né? Porque eles são despidos de uma das propriedades. Eles só têm, na realidade, a propriedade de dispor. Eles podem vender, mas o usufruto acompanha. Então ninguém compra, né? Os usufrutuários, eles podem usar, gozar e reclamar a posse desse bem se alguém tentar turbar. Eles só não podem vender. Então, toda a administração continua com os pais até o dia que eles não estiverem mais presentes. Então, não precisa de assinatura do filho, não precisa de assinatura do cônjuge do filho, os bens continuam sendo da empresa, que eles têm todo o poder sobre essa empresa, inclusive o poder de desfazer a Hold e voltar os bens para a propriedade deles. Entendi. Acaba tendo muito mais segurança, né, de desfrutar da vida, mas já deixar tudo organizado e evitar essas dores de cabeça, né? Verdade. E aproveitando esse gancho das questões familiares, uma das perguntas que você mais recebe no seminário é se um herdeiro não quiser participar da holding, o que faz? Qualquer herdeiro, ele tem o direito à legítima. O que é legítima? 50% dos bens do casal terão que ser destinados aos herdeiros, aos filhos, aos herdeiros necessários, né? Então, os outros 50% é a parte chamada disponível. Eu posso fazer o que eu quiser, mas 50% eu tenho que reservar para os filhos. Então, se um dos filhos não quiser participar, o que os pais têm que fazer? Reservar o quinhão dele, o que seria a parte dele, e os outros filhos ingressam na holding familiar. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Vamos lá, vai fazer mais uma pergunta? Uma questão que eu me perdi, eu não entendi muito bem, é como é que eu coloco um imóvel na holding? Eu preciso fazer uma nova escritura? Boa. Quando a gente está transações entre pessoas, ou físicas ou jurídicas, o documento hábil para fazer, o título translativo hábil para isso, um deles é a escritura de compra e venda. Pode também ser uma escritura de permuta, doação, tem tantas escrituras, mas normalmente compra e venda é a escritura uma escritura em cartório, né? Uma escritura de compra e venda feita em cartório.
Quando a gente está falando da holding, não é uma escritura de compra e venda. É um contrato social, se for uma empresa limitada, ou um estatuto social, se for uma sociedade anônima. Esse documento, registrado da junta comercial, você leva ele no registro de imóveis, juntamente com a certidão da prefeitura, relativa ao tributo, se tem que pagar, se tem isenção, se tem não incidência, se foi pago, qualquer... Para quê? Para transferir a propriedade. Por quê? O artigo 1245 do Código Civil, ele dispõe que o proprietário é aquele que consta na matrícula do imóvel. Então, só depois que for trocado o nome no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, é que a pessoa será proprietário. E o título hábil para fazer essa transferência quando se trata de holding, ou é um contrato social ou um estatuto social. Tá, tenho mais uma pergunta aqui. Sou solteiro, não tenho filhos. A holding é para mim? Essa questão ela é semelhante àquela questão do patrimônio, né? Assim como não é questão fundamental para se constituir ou não uma holding, ter ou não patrimônio, a mesma coisa se aplica a ter ou não filho. Porque se você não tiver filho nesse momento, você não vai fazer um dos 3 pilares do planejamento patrimonial sucessório tributário, que é a sucessão. Mas os outros 2 pilares você pode fazer, que é o planejamento, a proteção do patrimônio, né? Impedir ou dificultar ou mitigar, seja lá o que for, a possibilidade de penhoras, execuções e indisponibilidade sobre os seus bens. E o terceiro pilar, que é o planejamento tributário. Então, se você tem, por exemplo, hoje, locações na pessoa física, onde você recebe 20 mil de locações, hoje você paga 27,5% de imposto de renda, vai pagar R$ 5.500. Se essa mesma locação tiver na pessoa jurídica, você vai pagar 11,33, ou seja, R$ 2.266. Uma economia aí de quase R$ 3.000 mês, 36 mil ano. Então, o fato dela não ter filho não impede dela constituir uma holding, porque ela vai ter os benefícios da proteção e do planejamento tributário. Perfeito. Pensando nessa questão de aluguéis, então isso ia ser uma outra pergunta. Então eu posso ter um imóvel que eu recebo aluguel dentro da holding, mas esse aluguel vai para onde? Esse aluguel é meu, esse aluguel é da holding, eu tenho que depositar esse dinheiro em algum lugar, ele fica travado ou não? Tá. O aluguel ele é recebido pela pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tendo lucro, esse lucro é distribuído aos sócios na forma de dividendo. Então, quem é o sócio? São os filhos, só que os pais são usufrutuários, então eles recebem esse lucro. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Então, assim, aí quando você fala assim, a locação é a mesma coisa que a venda de imóvel dentro da pessoa jurídica. Você vai ter que analisar se no objeto social da empresa consta no CNAE lá a venda ou alocação de imóveis, para que você possa usufruir, e a classificação contábil também, se o imóvel é para alocação, para que você possa pagar apenas 11,33% de imposto de renda. Senão você vai ter que pagar um percentual sobre o ganho de capital superior, 34%. Então, tudo isso é feito com apoio também do contador, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Tenho apenas um filho. Será que ainda vale a pena pagar o contador tendo apenas um herdeiro? Essas são questões que não guardam nenhum tipo de relação, né? Porque não é o fato de a pessoa ter filho ou não ter filho que tem que pagar o contador. Ela tem que pagar o contador se ela tem ou não tem empresa, né? Porque se ela tem empresa, se ela não for contadora e ela não souber fazer as declarações mensais e anuais, ela tem que contratar alguém para fazer essas declarações. Então, dentro da holding, eu preciso ter um contador mensalmente, é isso? Isso. Perfeito. E quanto às ações na Bolsa de Valores? Eu sei que representam um patrimônio, são declaradas, mas eu posso blindar elas com a holding? Olha, as ações, assim como tipo de investimento, elas são cabíveis dentro da pessoa jurídica. Mas agora, ações não são possíveis, por exemplo, no regime do Simples Nacional. Elas teriam que ser numa empresa do lucro presumido. E, em primeiro lugar, não existe blindagem patrimonial, não no Brasil, né? Lá fora a gente pode até pensar nisso através de uma trust irrevogável. Mas aqui no Brasil não existe blindagem. O que existem são camadas de proteção. Dependendo da estruturação, você vai ter mais ou menos proteção. Então eu fiz a holding, tá lá, coloquei o nome dos meus filhos e vou me divorciar. Como é que funciona esse processo de divórcio com a família inteira dentro da holding? Olha, você vai ter que analisar essa questão quando acontecer, né? Porque os pais eles serão usufrutuários das cotas de capital social dessa empresa.
quem serão os sócios dessa empresa e dono da empresa são os filhos, já são os filhos, né? E essa empresa, ela vai ter como bens os bens que eram da família. Então, os pais vão ter que conversar o que eles podem fazer, se eles querem fazer uma cisão, se eles querem desfazer o sistema. Então, isso precisa ser analisado no momento do que acontece, né? Porque, assim, em tese, você constitui uma holding que é para beneficiar seus filhos, para que eles evitem os altos custos do inventário. Não tem por que você vai desfazer por causa de um divórcio, né? Agora, tudo é possível, né? Tudo é possível, são muitos casos, né? Que a gente recebe de alternativas ali, de perguntas. Facilita mais, porque se fosse no casal, obrigatoriamente teria que ter uma partilha de bens. Como esses bens não pertencem mais ao casal e sim a uma empresa, então não tem que fazer essa partilha. Entendeu? Perfeito. Doutor Herval, a gente não falou aqui, seu escritório ele fica no Rio de Janeiro, mas você atende todo o Brasil, é isso? Isso. Hoje em dia, em razão, principalmente depois da pandemia, né, a gente faz quase tudo pela internet, né, através de certificação digital. Não só os advogados, também os contadores, e hoje até médicos fazem receituário e outras coisas pela internet, né? Então, a gente pode atuar em qualquer lugar. Por exemplo, há 2 anos atrás eu estava no exterior e ingressei com uma ação contra uma determinada empresa, estando no exterior. Então, isso aí a questão da localidade não quer dizer nada. Mesmo porque, quando a gente necessita, a gente tem outros advogados parceiros em outros locais do Brasil, né? Perfeito. Então, independente do estado ou da cidade que você está assistindo esse vídeo, pode enviar sua dúvida, pode contatar o Dr. Herval para poder conversar e entender o seu caso. Uma curiosidade que eu tenho é qual é a maior dificuldade que você tem quando você está criando uma holding para uma pessoa? Difere alguma coisa ser uma holding para uma pessoa que tem um imóvel ou para uma pessoa que tem 10 imóveis? Não é a quantidade de patrimônio que vai definir, por exemplo, a minha cobrança de honorários, né? Eu não trabalho com percentual sobre patrimônio da pessoa, porque eu não acho isso justo, porque se a pessoa... Eu não sou sócia da pessoa, né? Se a pessoa se deu bem, eu não tenho que me dar bem porque ela se deu bem. Eu trabalho com horas de trabalho e qualidade e quantidade de informação, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter um imóvel de 10 milhões ou ter 10 imóveis de 1 milhão, né? Então, assim, provavelmente o que vai me dar mais trabalho são os 10 imóveis de 1 milhão do que um imóvel de 10 milhões. Né? Principalmente se esses imóveis forem em localidades diferentes. Um é na Baixada, outro é Cabo Frio, outro é em São Paulo. Então, assim, cada município desse tem uma legislação específica e a gente tem que estudar a legislação desse município e se for de outro estado também, a legislação do ITCMD de outro estado, para a gente ter uma noção do que a gente precisa fazer. Então, assim, a quantidade de bens ela é mais importante na determinação do custo, né, em razão do trabalho que eu vou ter, do que o valor do patrimônio da pessoa. Se a pessoa tem 1 milhão, um imóvel de 1 milhão, um imóvel de 100 milhões, não faz diferença. Perfeito. Pensando ainda nessa questão de a holding é para mim, tem algum... A gente tem aquelas perguntas de isso é só para rico, ou só aparece na televisão ali aquele caso de um ator muito famoso, ou de um cantor que teve aquele bem ali, aquela briga judicial da família durante anos, né? A gente vê muito isso. Mas tem um mínimo de patrimônio? Não tem? Qualquer um pode fazer. Eu tenho ali 2 casas na Zona Norte, na Zona Oeste, eu posso fazer uma holding, isso é para mim, ou eu deveria ter um patrimônio para poder constituir a minha holding? Olha, como eu falei, vai depender não só da quantidade de patrimônio, mas também do objetivo da pessoa, né? Às vezes a pessoa só tem 2 imóveis de pequeno valor, mas ela tem um objetivo, um planejamento a médio e longo prazo que indicam não a necessidade, mas a conveniência de fazer. De repente tem pessoas que têm um patrimônio até um pouco maior,
mas não, tem algum motivo familiar ou patrimonial que, naquele caso específico, não é indicado. Então, assim, a única forma de fazer assim, uma análise se é interessante que aquela pessoa faça ou não é através de um diagnóstico. Esse diagnóstico é feito através de uma sessão de viabilidade. Assim, nem sempre o que é bom para um será bom para o outro, né? Então, assim, não tem como falar, né? Só entendendo caso a caso mesmo, né? Isso. Então, se você está assistindo a gente, já está com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo nos comentários, coloca a sua dúvida, coloca o que você quer saber, ou vai no Instagram do Dr. Herval Fournier e envia lá no direct para ele, e a equipe vai entrar em contato para poder agendar a sua sessão de viabilidade, tá? Aproveitando o gancho, aqui tem outra pergunta. Meu marido está pensando em fazer doação em vida para os filhos. Vale a pena? Você poderia comentar um pouco sobre essa comparação de holding e doação em vida? Foi aquela questão que eu falei, né? A doação ela tem duas grandes desvantagens, né? A primeira é que a pessoa perde totalmente o controle dos bens. Ainda que faça a doação com usufruto, ela vai poder usar, gozar, ela vai poder alugar, receber os frutos dessa alocação, mas ela perde totalmente o controle dos bens. Se ela quiser vender aquele bem, ela vai precisar da assinatura dos filhos, e se os filhos forem casados, da anuência dos cônjuges assinando também. Além disso, o custo da doação é um custo semelhante ao do inventário, porque o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, Doação, Causa-Morte, Herança e Doação em Vida, a base de cálculo é a mesma, é o valor do bem, né? A alíquota é a mesma. O que vai diferenciar o custo de uma doação de um custo do inventário é que no inventário um percentual, a OAB estipula um percentual do patrimônio total como o honorário do advogado. E já numa doação é tabelado pela OAB, então um valor mais barato. Mas o custo é elevado. Então, se você perde... Eu acho que você fez duas perguntas numa só. Qual foi a segunda pergunta? Vou ter que achar a pergunta da pessoa de novo. Doação ITCMD? Porque ela falou que o marido dela estava pensando em fazer uma doação em vida para os filhos e ela queria uma comparação mesmo com a holding. Com a holding. E na holding não tem esse problema, porque a holding você faz uma doação não dos bens, você faz a doação das cotas. A empresa continua sendo proprietária desses bens. Então os filhos vão ser donos das cotas do capital social dessa empresa, entendeu? Então inclusive, esses imóveis podem ser vendidos a qualquer momento pelos pais, sem precisar da assinatura dos filhos, sem precisar da assinatura do cônjuge dos filhos. Então, são essas grandes diferenças, né? Então, para quem está chegando agora, a gente pega todo o investimento, o patrimônio que está dentro do CNPJ ali, do CPF do casal, e coloca dentro de um CNPJ, onde a gente traz os filhos para serem... como se fosse uma grande empresa, não é isso? Eles vão ser acionistas daquela empresa. E aí me conta o seguinte, tem uma holding, meu pai criou uma holding, meu pai acabou de falecer. O que eu faço? Eu procuro o advogado especialista, eu procuro o contador. Qual é esse primeiro caminho para essa família que está nesse momento de dor? Olha, o ideal é que você procure o mesmo profissional que fez essa holding, que constituiu essa holding, né? Mas nada impede que você procure o contador. Mas o ideal é que você procure a pessoa que criou a holding, né? Por quê? Para que ela analisar, naquele momento específico, qual é a legislação que está em vigor, né? Porque, esse eu pegando até um gancho para venda, aliás, para desconstruir, né, essa holding, os imóveis estão lá dentro. A gente faz uma outra pergunta sobre isso, né? Mas tem um gancho para essa questão também. Então, assim, como você não é dono dos imóveis, você é dono de cotas de capital social, esses imóveis não precisarão ser inventariados, né? Não é nem isso, né? Os pais não são sócios da empresa, os pais são usufrutuários. Então, quando acontece o falecimento, uma das causas da extinção do usufruto é o falecimento. Então, os filhos que eram no proprietários, porque eram despidos das propriedades de usar, gozar, quando o pai falece, extingue o usufruto, eles passam a ser proprietários plenos. Então, todos os direitos estão na mão dos filhos. Aí eles serão donos da empresa, que a empresa é dona dos bens. Então, ali eles podem tomar rumos diferentes. Eu tenho 2 filhos. Os 2 filhos não querem continuar sócios. Você pode fazer uma cisão, cada um fica com uma empresa e cada empresa fica com parte dos bens.
Então não precisa fazer inventário porque os pais não tinham bens. Agora você vai analisar, não, de repente eu vou deixar 1% das cotas com o pai e 99% com os filhos. Então assim, isso aí depende do planejamento, mas em tese não precisa fazer inventário. Perfeito. Outra coisa que vem bastante aqui de dúvida é a questão, a gente falou bastante a questão da família, né? Como a família, as dores da família, mas se eu sou empresário, como a holding me protege? Conta um pouquinho para quem está nesse contexto empresarial, é médico ou é sócio, tem vários sócios ou um sócio só. Como que a holding vai proteger esse patrimônio? É uma excelente questão. Além da questão do planejamento tributário, né, que ele pode ter imóveis alugados, ele pode ter um benefício fiscal pagando menos tributo, menos imposto. Além do planejamento sucessório, que ele pode já planejar a sucessão para que os filhos não tenham problema de inventário, os empresários, principalmente, qualquer pessoa, mas principalmente os empresários, eles precisam proteger seus bens. Porque todo empresário, todo negócio tem o risco do próprio negócio. Né? Então, por exemplo, eu tenho um salão de festa e em determinado momento desaba o telhado e vem mutilar alguém, vem causar algum dano, até falecimento de alguém. Se aquela empresa não tiver um seguro adequado, se não tiver o capital social apropriado, entre outros motivos, pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, que o processo que é intentado, promovido inicialmente contra a empresa, o juiz, por algum dos motivos elencados na lei, lá no Código Civil, ou então no Código de Defesa do Consumidor, ou no direito trabalhista, ou na execução fiscal, ele pode migrar esse processo da pessoa jurídica para os sócios. E ao migrar para os sócios, coloca em risco o patrimônio pessoal dos sócios. Né? Então, basicamente no nosso direito são questões trabalhistas, questões de dívida ativa, de execução fiscal, questões do direito do consumidor e alguns tipos de indenização também previstos no Código Civil podem acarretar a desconsideração da personalidade jurídica e migrar o processo da empresa para os sócios. E aí coloca em risco o patrimônio pessoal. Outra questão também é a questão da sociedade. Tenho um sócio, se aquele sócio estiver respondendo na justiça por alguma coisa, a justiça pode tomar o bem dele, eu me protejo na holding de alguma forma sobre isso? Se o sócio estiver sendo executado, o que pode acontecer é o juiz determinar a penhora das cotas do capital social daquele sócio, né? E penhorar a parte da receita daquele sócio. Então, assim, seria importante fazer uma proteção, uma camada de proteção para impedir que atinja essa empresa, essa sociedade. Então, assim, a gente vai ter que analisar caso a caso qual é o risco que pode acontecer. Então, independente do empresário hoje querer fazer uma holding ou não, se ele quiser se proteger e proteger os filhos, né, dentro dessa sociedade, o seu escritório também atende para isso, certo? Uma das funções do planejamento patrimonial sucessório tributário é fazer a proteção dos bens das pessoas. Perfeito. Caio, Doutor, mais alguma pergunta? E o imóvel pode ser vendido a qualquer momento, estando dentro de uma holding? Excelente pergunta. O que acontece? A gente precisa analisar, primeiro, se houve ou não a declaração de não incidência da prefeitura. Se houver essa declaração, ela normalmente é uma declaração condicionada a dois fatores. Primeiro, o tempo. Ela não pode ter preponderância de atividade imobiliária durante o prazo de 3 anos se for uma empresa nova ou 2 anos se for uma empresa já antiga. Né? E segundo, se a receita, se o total da receita, mais de 50%, seja proveniente de transações imobiliárias. Se essas empresas, esses requisitos forem preenchidos, você perde a não incidência. Ele tem que pagar o atrasado com acréscimos de multas, juros e tal. Por outro lado, eu não tenho essa questão. Já ultrapassei os 3 anos ou então eu paguei a diferença do ITBI e eu não tenho que dar satisfação à prefeitura. Aí você tem que analisar como é que vai ser essa venda. Se no objeto social da tua empresa, lá previsto no CNAE, pode a venda de imóveis, compra e venda de imóveis, e se essa classificação contábil desse imóvel, ela está, por exemplo, no imobilizado, no não circulante imobilizado, se ela está no ativo circulante como estoque, porque dependendo da situação onde está essa classificação contábil, vai ter uma alíquota do imposto. Então, assim, poder vender? Pode, mas observando determinados requisitos. Perfeito.
Mas e o valor dos impostos? Ele incide sobre o valor da compra inicial ou o valor atualizado depois que eu vendo o imóvel? Pode repetir a pergunta? Os impostos que incidem sobre o valor da compra, quando eu comprar um imóvel dentro da holding. Ah, sim. Então, assim, quando você já tem uma holding formada, você vai aportar capital na empresa para que a empresa efetue a compra. Uhum. Então, ao você efetuar a compra do imóvel, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem que pagar 3% de TBI. Se você comprar esse imóvel na pessoa física para depois levar para a pessoa jurídica, pode ser que você tenha, além dos 3% iniciais, tem que pagar a diferença do ITBI depois. Então não é vantajoso. É melhor você integralizar o capital, o dinheiro na empresa, para a empresa já comprar o imóvel. Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre: sou funcionário público, posso fazer uma holding? Me explica a questão se existe alguma profissão que não possa fazer um planejamento patrimonial ou uma holding? Olha, a questão de se um servidor público pode ter holding ou não, ela está intimamente ligada com a questão se ele pode ser administrador, sócio-administrador ou não. Então a gente precisa analisar a legislação de cada ente público, seja a União, Estado, município, Estados e municípios, para saber se a legislação proíbe ou não. No âmbito da União, a Lei 8.112 de 90, ela proíbe o servidor da ativa ser sócio-administrador. Ele pode ser sócio-cotista. Agora, nos estados e na prefeitura, a gente tem que analisar cada estado e cada município. Correto. Tem algum caso famoso ou polêmico que você queira lembrar aqui para o nosso público sobre holding ou sobre inventário ou as dores de cabeça que aquela família teve? Eu vi que na sua live você fala um pouco de alguns casos. Conta aqui para quem está assistindo. A gente, assim, quando a gente fala nessa questão, a gente tem que levar em consideração a ignorância. Mas ignorância não é pejorativa. Ignorância é falta de conhecimento, né? Então, o fato da pessoa ser rica não quer dizer que ela tenha conhecimento, né? Então, nós temos dois grupos de pessoas, uma que tem conhecimento, que são os empresários, e outra que não tem conhecimento, que são a maioria dos artistas, né? Então, nós temos diversos exemplos de artistas. O grupo de empresários, por que eles têm conhecimento? Porque eles têm bancas de advogados disponíveis para eles, onde eles trazem essa experiência das empresas e aplicam nas suas realidades. Já alguns artistas, como por exemplo Chico Anísio, Marcos Paulo, Gugu Liberato e entre outros, eles não tinham conhecimento, apesar de serem ricos, não tinham conhecimento dessas ferramentas, dessa holding, que seria uma holding familiar, e eles fizeram o testamento. E o testamento, eu sei que vocês não perguntaram, mas eu vou dar uma aprofundada. O testamento é uma das piores coisas que tem. Por quê? Porque o testamento, em primeiro lugar, não impede a realização do inventário. E tem mais. Além de ser obrigatório fazer o inventário, ele terá que ser feito obrigatoriamente na justiça. Hoje a gente pode fazer o inventário na justiça ou no cartório. E tem que fazer obrigatoriamente na justiça, pelo menos a primeira fase, que é a fase da legalização do testamento, ver se ele está legal. E depois você pode levar para o cartório. Então, nós temos aí diversos exemplos com brigas na família por causa de testamento. Entendi. É complicado mesmo. E esse conceito de planejamento, de se planejar, essa educação, né? Ter esse acesso a essa educação, esse conhecimento. Agora, com a internet, a gente consegue cada vez mais desmistificar isso, explicar ao público de forma mais didática, para as pessoas aprenderem o que funciona para cada caso. Mas ainda é uma coisa nova. No Brasil, você sabe quanto tempo tem isso? Quanto tempo já está acontecendo isso? Ou se isso já acontece há muitos anos, mas agora que está chegando para a população no geral? Olha, o histórico do brasileiro até 1900 e alguma coisa, as pessoas não tinham patrimônio, né? Elas tinham, e a partir de lá para cá, várias famílias começaram a acumular patrimônio. Você fala assim de histórico, né? O holding familiar já existe há muitos anos, né? Por exemplo, do grupo dos empresários, um dos famosos é o Roberto Marinho, que já faleceu há mais de 20 anos e tinha a sua holding familiar. Patrimônio, né? holding. Só que com a popularização desse assunto através da internet e através de estudos, as pessoas começaram a ter conhecimento desse assunto e dessa necessidade.
Então, hoje em dia, esse assunto está muito em voga, né? Mas já existe há alguns anos, sim, com certeza. Por quê? Porque a legislação que embasa essa questão da holding familiar, uma das legislações é a Lei das Sociedades Anônimas, que é lá de 76. Né? Então, e a holding existe há mais de 200 anos no exterior. Né? Então, já existia aqui há alguns anos, só que não era tão comum por falta de conhecimento. As pessoas têm aquela sensação de eu só vou procurar um contador, o contador faz a holding e está tudo certo. E qual é a necessidade de ter um advogado especializado? O que evita de dor de cabeça se a pessoa fizer só com um contador, por exemplo? Bom, se o contador souber fazer, não tem problema nenhum. O problema é que normalmente os contadores não sabem fazer, né? Então não posso generalizar, né? Por quê? Porque fazer uma holding não é simplesmente pegar os bens e botar dentro da empresa. Isso você está pejotizando, você está colocando os bens lá. Só que não resolve o problema do planejamento sucessório. Porque se os bens estão dentro da empresa e os pais são donos da empresa, se os pais falecerem, terão que fazer o inventário das cotas de capital social dessa empresa. E aí o inventário terá que ser feito através da apuração de haveres, que é o valor do patrimônio líquido. Então você transferiu o problema. Ao invés de fazer o inventário dos bens que estão no seu nome, tem que fazer o inventário das cotas de capital social dessa empresa que estão no seu nome. Então você não resolveu o problema. Então não é pejotizar, não é pegar os bens e botar dentro da empresa. Você tem que fazer o planejamento sucessório de forma que essa empresa chegue aos filhos, aos herdeiros, para que quando você falecer, não tenha problema, não tenha obrigação de fazer o inventário. Perfeito, Caio. Eu tenho uma pergunta aqui, na real. Sou casada no regime de separação total de bens. Eu posso fazer uma única holding ou eu tenho que fazer mais de uma? Olha, o artigo 977 do Código Civil, ele dispõe que pessoas casadas em separação obrigatória ou comunhão universal de bens, elas não podem ser sócias. Então, elas não podem ser sócias numa empresa limitada, mas elas podem ser sócias, por exemplo, numa sociedade anônima. Repete a pergunta para mim, por favor. Sou casado no regime de separação total de bens. Eu pode ser feita uma única holding ou ela tem que fazer mais de uma? Sim, pode ser feita uma única holding, dependendo do modelo que a gente utilizar. De repente, utilizando uma sociedade anônima, de repente, utilizando um sócio sendo um sendo sócio e o outro sendo sócio administrador. Então, a gente vai ter que analisar no planejamento o que a gente vai fazer. A outra pergunta aqui posso deixar algum dos filhos sem parte da herança? Não, o filho ele é herdeiro necessário, então ele não pode ser excluído da herança. Se você fizer isso, qualquer juiz, qualquer pessoa, qualquer herdeiro que for prejudicado vai entrar em juízo, na justiça, e o juiz vai desfazer o sistema. Perfeito. Pensando em sessão de viabilidade, então eu procurei um advogado especializado para fazer a minha sessão de viabilidade. Como ela funciona? Quanto tempo ela dura? É um bate-papo, é uma conversa, é um questionário? Conta um pouquinho pra gente. É uma conversa normalmente feita por videoconferência, para que eu possa gravar e ter elementos, porque se eu esquecer algum dado, eu tenho aquele dado ali, né? Normalmente leva 1 hora, normalmente, tem até 2 horas. E é uma conversa onde o cliente vai ficar de posse da declaração de imposto de renda, da sua última declaração de imposto de renda. Eu vou efetuando perguntas sobre a família, depois sobre o patrimônio, e aí para chegar a uma conclusão, eu tenho um script formado já, para chegar a um diagnóstico, se no caso dele é um caso de fazer uma holding ou não. Beleza, então decidi fazer, vou juntar a documentação necessária, vou entrar em contato, você vai montar um croquis? Explica pra gente sobre isso. A gente denomina de croquis estrutural por analogia aos arquitetos e engenheiros, que é como se fosse uma planta baixa onde vão ter todos os elementos ali, né? Prazos, custos, cenários, né? Documentos necessários. Então, nesse estudo jurídico contábil, a gente vai analisar todas as questões patrimoniais, se tem ganho de capital, se tem que pagar o ITBI, quanto é que vai pagar o ITBI, quanto é que vai pagar de TCMD, se o imóvel está legalizado ou não está legalizado, se precisa fazer alguma coisa, montado todos os cenários, se vai ser uma empresa, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ter uma célula operacional para fazer investimento, uma célula operacional para fazer locação. Todos esses cenários são montados e apresentados esse estudo ao cliente, com os custos
e vantagens de cada cenário. Então, para você fazer com uma empresa, o custo é tal, o benefício é tal. A redução de que você pagaria em comparação com o inventário, com a doação, é tanto. Se for duas empresas, o custo é tal, o benefício é tal, comparado com o custo do inventário e com o custo da doação. Se for 3 empresas, se for uma célula operacional, se for o caso de fazer uma offshore lá fora. Então, todos esses cenários são planificados e apresentados ao cliente para que ele escolha, ele que vai escolher qual é o modelo para ele. Eu não vou induzir nada. Ele que vai se sentir melhor confortável com esse cenário, com aquele, e ele escolhe. E aí ele passa para a terceira fase, que é a contratação da execução propriamente dita. Doutor Herval, para quem está assistindo a gente agora, que quer contratar um advogado, que quer buscar orientação, tem alguma dica ou alguma coisa que a pessoa tem que ter em mente antes de buscar? Eu preciso ter a documentação tal, eu preciso conversar com a minha família antes, ou não? Olha, o ideal é que quando vai fazer a sessão de viabilidade, que os pais participem, não só apenas um, mas os dois. Para quê? Para evitar, não, eu tenho que conversar com o meu marido. A questão é, os dois precisam estar juntos para os dois entenderem quais são as dores, quais são os problemas se eles não fizerem e quais são os benefícios se eles fizerem. Porque se eles não estiverem conectados, normalmente a sessão de viabilidade não evolui. Perfeito. Tem dúvidas, cara? Tem mais uma aqui. Sou dono de uma empresa e tenho uma posse de um imóvel. Eu posso botar os dois dentro da holding? Olha, a empresa ela pode ser parte, as cotas de capital social de uma empresa podem pertencer a uma holding. A gente só precisa analisar a conveniência e se existe algum risco de negócio nessa empresa, porque se houver a desconsideração da personalidade jurídica, pode afetar os bens dessa empresa cofre, onde estão o patrimônio. E a segunda é? Ele tem a posse de um imóvel. A posse, ele não tem a propriedade, então ele não pode levar a registro a propriedade desse imóvel. Ele só tem a posse, o que ele pode fazer é colocar nessa holding o direito sobre posse sobre alguma coisa e depois tentar fazer a legalização desse imóvel para ter a propriedade. Perfeito. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria pedir as considerações finais para quem, assim como o Caio, está estudando Direito, está começando, iniciando aí a carreira, né, nessa longa jornada dentro da advocacia, né, Caio? E aí eu queria que você falasse aqui para o jovem que está assistindo o que você indica de estudo, de posicionamento, de mentalidade para essa pessoa que está iniciando na jornada como advogado. Gente, é muito importante, como eu passei na minha pele quando eu perdi meu pai com 18 anos, e a gente não teve condições naquele momento de fazer um inventário e a gente passou dificuldades financeiras. Essa dor lá atrás, muitos anos atrás, eu senti ela na pele e me levou a estudar esse ramo do direito. O que eu indico para você que ainda está estudando é que seja qual for o ramo de direito que você escolha, é que você se dedique a ele, estude bastante, estude legislação, estude doutrina, estude jurisprudência e tente fazer na prática, nem que você vá num escritório de alguém para fazer na prática aquilo que você pretende fazer. Você não tem como fazer só na teoria, você tem que fazer na prática também. Então, eu estou à disposição, qualquer coisa na minha bio, no meu Instagram, tem meus contatos, meu WhatsApp também. A Vivi aqui é a minha gestora de mídias sociais e o meu filho e estagiário aqui. Obrigado a todos. Eu encerro hoje. Para quem está assistindo aqui no YouTube, siga também Herval Fourny, com Y no final e H no começo, né? Herval Fourny no Instagram. O Caio quer deixar seu Instagram, Caio? Meu Instagram agora é caio.braj, né? Mas já vai mudar para Caio Fourny também, para ficar mais fácil. E é isso. Enviem suas dúvidas, enviem as perguntas aqui embaixo e eu vou deixar os contatos aqui do Dr. Herval nos comentários. Muito obrigada. Obrigado a todos.